Salve, rapaziada! Bem-vindos a mais um FuturaCast. Eu tô aqui com apenas do Dani e do Felipe, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas antes disso, a gente tem que falar do tema, né? Que é sobre as Olimpíadas e sobre o surf, sobre o skate, né? Sobre, pô, o judô até, a natação, que são as medalhas que o Brasil ganhou nessas Olimpíadas, né? A gente vai dar um tour aqui sobre todas as competições, os fracassos, né? Os sucessos. E eu tô aqui com o Dani pra gente fazer esse podcast. Fala aí. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, agora está acontecendo as Olimpíadas de Tóquio e o Brasil ele está muito bem, né? É a melhor o começo de Olimpíadas dele da história e o Brasil conseguiu o primeiro ouro dele até agora foi no surf, por isso a gente chama um cara que entende muito, que é o Felipe, que ele tem um canal também que se chama Por Dentro do Tour, mas aí, se apresenta. Salve, rapaziada! Valeu, Pedro, valeu, Dani. Obrigado pelo convite. Meu nome é Felipe Zobaran, eu sou jornalista, surfista, psicólogo. Eu tenho um canal que se chama Por Dentro do Tour, que comenta o circuito mundial de surf com os meus amigos Marcelo Andrade e Marcelo Boscoli, grandes analistas do surf mundial. E estamos hoje comemorando muito a medalha de ouro de Ítalo Ferreira nas Olimpíadas, a primeira e até agora a única medalha de ouro do Brasil, quer dizer, um resultado espetacular. E é isso aí. O surf brasileiro nunca esteve tão forte no cenário mundial. Nós temos três dos cinco melhores surfistas do mundo, pelo menos, Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Felipe Toledo. O Medina e o Ítalo estiveram nas Olimpíadas, o Medina não conseguiu medalha, foi desclassificado é, foi desclassificado, não. Ele foi para a semifinal, foi para a disputa do bronze, mas perdeu na disputa do bronze. Mas ele perdeu a chance de disputar o ouro. Ele que é bicampeão mundial, considerado o melhor surfista do mundo hoje em dia. O Ítalo Ferreira é o atual campeão mundial. Então, quer dizer, o Brasil no surf é uma maravilha. Estamos O muito bem Medina, servidos. que tá no auge dele, né? O Medina, né? É o primeiro no ranking. Ele, pô, fez aquele. Tá, como é que é o nome dela? World Surfing, alguma coisa, que ele já fez aquele aéreo, que ele ainda fez o negócio do basquete, que ele fez o 3 aquela comemoração toda. Ele tava nos picos da carreira dele, né? E aí, nas Ele tá no Olimpíadas. pico. Não tá? Ele é o líder do ranking. Tem duas vitórias no circuito mundial esse ano. E a WSL é a World Surfing League, é a Liga Mundial de Surf, é o campeonato mundial, como se fosse a FIFA do surf, né? A NBA do surf. Foi incrível, né? E agora vamos começar primeiro falando sobre o surf, né? Que conseguimos a primeira medalha da história do surf nas Olimpíadas, né? A estreia do surf nas Olimpíadas, que começou em Tóquio. E tinha dois grandes favoritos, né, do Brasil, que a gente pensava que os dois iam faturar duas medalhas, né? Primeiro a gente pensou que ia ser ouro e prata, e aí depois a gente pensou, agora não, agora vai ser ouro e bronze. E aí no final a gente só conseguiu o ouro, né? E fala Só aí. não, pô! Só não, legal pra Nossa, caramba. não, claro. O primeiro ouro do Brasil foi no surf, né? Foi muito representativo, né? Cara, Felipe, o que você achou? Qual é a representação desse ouro pro Cara, Brasil? é bom, é o único que você ganhar ouro numa Olimpíada no esporte individual é uma coisa maravilhosa, né? Quer dizer que você é realmente o melhor do mundo ali entre todas as nações, né? Porque o legal da Olimpíada é isso, é que tem gente do mundo inteiro competindo. Às vezes no circuito mundial você tem ali australiano, americano, brasileiro. Na Olimpíada não, é todo mundo e mais alguém, né? Então, e é uma coisa que também que representa o país, né? Representa a gente. Então você tem um sentimento assim de que, poxa, como o Brasil é legal, né? Não tem... O surf é o principal esporte do Brasil hoje. Nem no futebol a gente tem o domínio que a gente tem no surf hoje, né? Então é muito legal assim, se olhar e falar, poxa, nosso Brasilzinho aqui, né? De repente vira um Brasilzão ali no surf da Olimpíada, né? Então é muito legal, muito bacana, muito importante. Medalha sensacional. Primeira vez que o surf está nas Olimpíadas, né? O surf não era um esporte olímpico, né? Quando eu era pequeno, o surf brasileiro não era nada, né? Eu gostava de pegar onda e tal, mas não
a gente não era nada no circuito mundial, o surf não existia nas Olimpíadas. Foi feito um trabalho muito grande ao longo de muitos anos para que o surf brasileiro chegasse onde ele chegou hoje, né? Tem muita gente que é responsável por essa medalha de ouro do Ítalo tão legal. Sim, lembrando que o surf, né, sempre foi um esporte que não era considerado esporte, né? Era considerado só diversão, era um esporte que era, tipo, marginalizado pelas pessoas, né? Foi muito tempo ignorado, e aí hoje, né, o Brasil inteiro tá comemorando esse ouro do Brasil, esse ouro no surf, né? Que é uma modalidade que sempre foi, como posso falar, desprezada, talvez. Não, Conero, porque o surf ele pode ser só uma atividade de prazer, né? Você vai para dentro da água com a sua prancha, você não precisa marcar gol em ninguém, fazer cesta, não tem vou fazer ponto como no tênis, não tem uma necessidade de você competir. Então ele se formata em competição para você poder entrar nesse negócio do esporte. E por ser uma atividade só prazerosa, né, o surf ele foi estigmatizado durante muito tempo, inclusive no Havaí, onde ele era praticado por todos os nativos no século XIX, ele foi proibido pelos missionários, pelos padres, né, americanos que foram lá para o Havaí. Eles falavam: não, ó, vocês nativos, vocês têm que trabalhar. Vocês não podem ficar dentro d'água 4 horas se divertindo, dando risada, pegando onda, não. E aí o surf praticamente desapareceu. E sabe como é que ele apareceu de novo, Pedro? Na Olimpíada. No começo do século XX, tinha um havaiano chamado Duke Kahanamoku, que nadava muito bem, era um nadador incrível. E ele, então, foi medalha de ouro nas Olimpíadas do começo do século. E aí começou, por ele ser super nadador, começou a viajar o mundo, fazendo exibições de natação e levando a sua prancha, às vezes fabricando sua própria prancha de madeira para ensinar os outros países a pegarem onda. Então ele botou o surf na costa americana, na Califórnia, botou na Austrália, e a partir daí houve um renascimento do surf no mundo. Então, a história do surf com as Olimpíadas é muito bonita, porque começa com esse grande pai, né, grande patrono do surf mundial, que é o Duke Kahanamoku, um havaiano sensacional. E também, né, no primeiro dia, as ondas estavam muito fracas e depois a gente veio para a final com o mar super alto, assim, até quebrou a prancha do Ítalo, né? A primeira onda, assim, já para assustar todo mundo que não estava para brincadeira. E a É água do verdade. mar também tava muito feia, né? Tudo areia, a cor do mar tava meio esquisita. É. O Japão não é conhecido por um lugar assim de ter ondas fantásticas, né? Meio assim. E aquela praia também não é conhecida por ter ondas fantásticas. Então o surf até deu sorte de ter esse tufão enorme lá que gerou aquelas ondas da final, como o Dani falou, tão fortes que até quebraram a prancha do Ítalo, né? Então começou pequenininho e depois ficou aquela coisa tumultuada, aquele tufão, aquela ventania e tal. Acabou sendo bem legal, porque teve onda à vontade para os surfistas exibirem sua técnica, né? Não ficou faltando onda, né? Muita gente falou: pô, tinha que ter sido numa piscina o campeonato e tal, né? Eu acho mais legal no mar, mesmo que esteja lá daquele jeito esquisito, é mais imprevisível. E também outra categoria que o Brasil era muito forte, além do surf, era o skate feminino, né? Que uma garota de 13 anos conquistou prata e também tinha outras duas concorrentes que não conseguiram passar para as finais, mas também representaram muito bem. E aí, Pedro, fala aí um pouco sobre toda essa conquista aí que uniu o Brasil novamente. Cara, realmente foi, pô, histórico, assim. Eu nem tenho palavras pra falar, né? Do que a Raíssa fez, a fadinha, né? Que, aliás, toda a história dela é muito legal, né? Ela começou a ficar famosa, né? Viralizar desde muito pequenininho, quando ela fazia as manobras de skate com uma fantasia, né? De fada. E aí, pô, virou a Raíssa Fadinha e ela, pô, estourou. E, aliás, né? Até um dos mentores, né? Dela é o, pô, o Tony Hawk, que é simplesmente
os skatistas mais famosos do mundo, né? Você deve conhecer ele por causa do jogo Tony Hawk, né? Que é muito maneiro. Mas, cara, ela realmente fez história. A gente pensava que ia conseguir mais uma medalha, né? Com a Letícia Buffoni e outras que decepcionaram, mas aí depois vieram falar, né, que teve vários problemas. Ela, né, foi participar com machucada, né? E afinal. Mas, pô. Foi incrível. Eu fiquei, cara, emocionado de ver todas aquelas garotas lá, cara, indo muito bem, né? E, pô, ela, assim, ela é uma das pessoas mais jovens, né? Mais novas a ganhar uma medalha da história. Do Brasil, se não me engano, é. Mas de todas as competições é uma das mais, né? Então ela fez história. Também é a primeira participação do skate, né? Nas Olimpíadas. Também, também. O skate também é um esporte novo. As Olimpíadas querendo chegar perto do público jovem, né? Que, assim, é tentar se renovar, né? Que esses esportes realmente eles são esportes de garotada, né? Achei demais a fadinha, né? Como, pô, com 13 anos, imagina. E a Eu com 13 campeã anos, também, né? é, A campeã a também. campeã também, campeã sensacional, foi aquela japonesa, né? Que também tinha 13 anos, né? Mano, como É, elas e andam muito a bem. Raíssa também não ganhou o ouro por muito pouco, né? Na última manobra dela, ela acabou tendo que botar a mão no chão para não cair, mas se não tivesse posto, era ouro, mas o prata também ainda é muito bom, né? Principalmente por ser uma pessoa tão nova. E agora, o Brasil, se eu não me engano, ele está em 18º no ranking, que, sabe, é bom para o Brasil, mas não é lá os melhores. Mas para o Brasil das Olimpíadas, né, que a gente tem não tem tanto incentivo para o esporte, é muito bom. Sim, vai destacar que também o Kelvin Hoffler ganhou no skate masculino também, ele ganhou a prata também. E cara, esse começo das Olimpíadas pra mim tá sendo incrível. A gente sabe que o Brasil assim, é um país que, pô, nunca investiu tanto em Olimpíadas como até se você ver países muito menores assim, né, entende? Até economicamente ou de tamanho, né, que se destacam muito mais nas Olimpíadas que o Brasil. Mas esse começo, cara, na minha opinião, surpreendeu bastante, né? Principalmente na natação, né? Que a gente conseguiu o bronze, que era completamente inesperado. E o surf, né? Que ganhou a medalha de ouro. E, cara, esse começo das Olimpíadas tá incrível. Eu espero que ganhe mais, né? Porque lembrando que as Olimpíadas de 2016, né? Que foi no Rio, foi no Brasil, foi, assim, acima da média, porque foi no Brasil, né? Então a gente tinha uma vantagem. Mas realmente, se a gente conseguir pelo menos se equivaler, né, no quadro de medalhas ou nas participações, já vai ser incrível, né? Porque é muito difícil para um país como a gente, né? A gente vê que, pô, os atletas trabalham muito, conseguem se impor, assim, de atletas, assim, muito mais fortes. Eu, por exemplo, vi no judô, né? Como o judoca que ganhou a medalha de bronze, como os outros oponentes pareciam muito mais fortes. Muito, assim, de tamanho, de tudo, de força. Pareciam muito mais fortes. Ele conseguiu lá ganhar e ganhou a medalha. Então acho que é assim, essa vontade do brasileiro está sendo muito marcante nessas Olimpíadas. É verdade, ainda mais porque a Olimpíada é muito esporte individual, né? E aí o Brasil não tem muito investimento em esportes individuais, né? A gente vai bem nos coletivos, né? Futebol, vôlei, isso a gente manda bem, mas os individuais acabam sendo um jogo que fica mais para os países que investem mais dinheiro no esporte, né? Que tem essa, tudo começa nas escolas, né? Que as escolas têm a preocupação em incentivar os alunos a praticar esportes tanto coletivos quanto individuais, né? Isso ainda o Brasil ainda é muito menos do que deveria ser, né? Vamos torcer para que vá crescendo que esporte é uma coisa muito importante, né? Forma o caráter das pessoas. Muito legal. E hoje também vai ter a final de uma natação também. Para você que quer ver, vai ser 10h30, vai ter final. O Brasil aí pode ganhar mais uma medalha. E o futebol, né? Que o Brasil sempre é muito forte,
acaba que nessas Olimpíadas está sendo bem difícil, né? Porque eu tô no jogo 5 horas da manhã, 5h30, que aí é cruel de ver. Eu ainda não vi nenhuma, porque eu tenho aula, então fica complicado. Hoje foi 5 horas, né? Acordei bem cedo, vi o finalzinho, mas não, é muito difícil. O surf eu tive que ficar, a final foi 4 da manhã. Tive que ficar Aham. acordado para ver no dia seguinte. Estava que nem assim, tendo que fazer as coisas, querendo dormir, né? Conversando com as pessoas, morrendo de sono. Agora já me recuperei. E, pô, realmente, assim, o Brasil, que é sempre um, pô, candidato a medalha de ouro, né, no futebol masculino, cara, que aliás, futebol masculino que é uma coisa que tem muita discussão, né, sobre se deveria ter ou não, porque, assim, não jogam os principais jogadores, né? Não é o principal evento, né? Os principais atletas dessa modalidade não vão, né? Porque, para quem não sabe, no futebol masculino, no feminino não é assim, mas no masculino é assim. Só pode ter jogadores abaixo de 23 anos, e aí você pode escolher três jogadores que têm mais do que isso para jogar no time, né? E aí no Brasil acho que é o Dani Alves, o Santos, goleiro, e o outro eu não lembro quem é. O Richarlison, talvez? Não, né? Mas aí, e é isso. Então, O o Richarlison está futebol. lá, né? Mas não sei se ele é mais Sim. velho. Acho que Também não. não sei. E é isso, cara. Assim, pra mim realmente o futebol masculino não é tão, não é tão, não me, sabe, não é muito, não tem muito entretenimento assim, não é divertido de assistir por causa disso, mas é legal porque a gente vê, pô, seleções alternativas, né, como por exemplo, as do que o Brasil jogou esses últimos dias, foram tirando a Alemanha, claro, foram só seleções que o Brasil não jogaria contra, né, naturalmente. É, é. Porque é diferente da Copa do Mundo. A Copa do Mundo, você tem aquelas eliminatórias regionais, e aí só vai para a Copa quem se classifica. A Olimpíada, né, tem um número É, muito maior de países disputando, né? no próprio futebol feminino, o Brasil jogou contra a Zâmbia ontem, que tomou de 10-0 para a Holanda. A Holanda está É. destruindo. Deu 10-0 e depois deu 7-2, tá jogando muito. E o Mas Brasil você ganhou sabe como só é de que é 1 a essa 0. parada? A É, parada é que a Olimpíada, no começo, era só para quem não ganhava dinheiro com esporte, só para amadores, era proibido. Se você ganhasse dinheiro, você não podia ir para a Olimpíada. Aí eles foram aos poucos mudando para deixar. Aí falam que é esse negócio de idade e tal, e não sei o quê. Mas a verdade é que deveria poder ir a seleção completa, né? Porque não faz muito sentido você, só mais velho, só. O que é a idade, né? Você vê a Raíssa, que o Pedro estava falando aí, 13 anos, medalha de ouro. Então, a idade hoje em dia não significa mais tanta coisa quanto significava no passado, porque uma pessoa de, digamos, 20 anos pode ser muito diferente de outra pessoa que também tem 20 anos, né? Então, você tem alguém de 20 anos que está lá jogando na Europa, ganhando milhões de dólares, tem alguém de 20 anos que está fazendo faculdade no Brasil e ainda nem trabalhou. Então, esse negócio de idade não funciona mais não, sabe? Tem que arrumar outro jeito. e eu também vi algumas críticas sobre esse negócio que o futebol você vê o ano todo e ainda com as Olimpíadas tendo o futebol brasileiro ainda tá acontecendo. Então, por isso eu acho que tem muita gente dizendo que não devia ter, mas eu acho que devia, mas essa coisa da idade realmente para mim eu não Não gosto. convence. Não É. Deveria ser convence. valorizado pra mim, porque, pô, é muito desvalorizado o futebol masculino nas Olimpíadas. Que, por exemplo, o Brasileirão, o Brasil tá tudo rolando, eles não param, né? Que nem Copa do Mundo, né? E aí, por exemplo, acho que deveria ter essa, pô, deveriam valorizar mais o futebol masculino nessas Olimpíadas. Com certeza, com certeza. Isso aí é briga de poder, briga das entidades, né? Que um é o Comitê Olímpico, o outro é a FIFA, cada um quer. Você vê, não deixaram o Pedro ir para a Olimpíada, não, sabe? Tem uma porção de jogador não foi porque os clubes não deixaram. Isso não Então, é, não, esse não é para mim legal. esse negócio de
tipo, o clube, né, não deixar o jogador ir para a Olimpíada para representar o próprio país, assim, numa competição que tem um grande nome, cara. Para mim, isso aí não devia existir, sabe? Você não, você fala É, assim, não, ele aí vai jogar o Brasileirão porque as Olimpíadas, porque não pode ir para as Olimpíadas. Cara, isso para mim é extremamente errado, Deveria assim. ser obrigado. é, pois é. Mas aí é que estou falando, esse jogo de poder, né? O clube investe milhões no jogador, aí não quer que ele vá para a Olimpíada e torça o joelho lá, ou torça o tornozelo, ou aconteça alguma. Ou mesmo que nem você falou, né? O Brasileirão está rolando, aí não quer que o jogador vá para lá, porque aí o time perde no Brasileirão, aí enfim, é um tremendo jogo de interesse aí que podia ser tratado com mais tranquilidade, né? Todo mundo quer levar vantagem, ninguém acaba com a vantagem. E agora vamos falar sobre a manchete, a principal coisa que a gente veio aqui falar, que é sobre o surf, e principalmente sobre Gabriel Medina, né, Dani? Qual foi a polêmica que teve? Bom, ele estava lá brigando pelo bronze e aí estava surfando bem até, né? Quando veio seu aéreo e ele recebe uma nota super michuruca e veio o japonês, faz outro aéreo, eu acho, né? E recebe uma nota que, se não me engano, foi a maior nota do surf das Olimpíadas para uma manobra que eu não sou especialista em surf, mas eu não sei se merecia tudo aquilo. Mas e aí, qual a sua opinião, Felipe? Foi super polêmico, né? Bom, a maior nota das Olimpíadas toda foi do Ítalo, umas baterias antes, foi 9,73. 9,70 foi. 70, que ele tirou no aéreo. Mas esse. Aí o Medina, então, fez um aéreo bonito na verdade, na disputa, eu acho que era quartas de final, né? Não era semifinal. Quem ganhasse ali poderia disputar o ouro, né? O Medina perdeu, foi disputar o bronze. Mas então o japonês, que na verdade é americano, mas compete pelo Japão, porque seria mais difícil para ele conseguir a vaga americana, então ele foi competir pelo Japão, Kanoa Igarashi, que é um excelente surfista, grande surfista. Fez um aéreo muito parecido com o do Medina, na minha bateria. Né? O Medina fez o aéreo, o Igarashi fez o aéreo. Só que o aéreo do Igarashi ganhou quase um ponto a mais do que o Medina. E isso fez com que o Igarashi passasse, por uma margem muito pequena. E aí começou a polêmica. Né? Começou a polêmica total, porque muita gente, inclusive eu também, achamos que não é que o aéreo do Igarashi não valia, a aéreo do Igarashi foi lindo, foi uma manobra, tanto que a gente não podemos esquecer que essa bateria do Medina com o Igarashi foi uma bateria de notas altíssimas. Eles atuaram foi a bateria com notas mais altas da competição. Então, foi uma vitória e uma derrota ali com médias de 8,5, 9, sabe? Não era. Os caras não estavam disputando nota 6, estavam disputando estavam surfando muito os dois. E aí os juízes deram esse, acho que 9,33 no aéreo do Igarashi, e ele acabou então ganhando do Medina. Se ele tivesse tirado 9, ele não ganhava do Medina, naquela onda, né? Então ficou uma. E de verdade a onda valia 9, não valia o que ele ganhou assim. Mas o fato é que os juízes deram para ele, o Medina perdeu, e ele foi disputar então a medalha de ouro com o Ítalo Ferreira, enquanto o Medina teve que disputar a medalha de bronze com o Owen Wright. E aí eu acho que o Medina já tinha ficado desestimulado, já estava meio. O Owen Wright acabou ganhando dele e o Medina ficou sem medalha. E aí foi uma polêmica Aham. enorme, né? O mundo inteiro, imagina se os brasileiros reclamaram. Todo mundo Mas também, se reclamando. você vê, olha, eu não sou especialista, mas se você vê, ele bota o japonês, ele bota a mão, né, que seria Não, a na borda da prancha. prancha, ele segura, É, e ele ele segura a bota a prancha. mão, e o Medina, ele consegue, né, ele cai assim pra trás, mas a onda joga ele para frente. Então ele fica em É, pé, ele consegue fazer a manobra, assim, limpa. E aí, desculpa que tá é. chovendo aqui, o barulho. Mas aí, cara, acho que é isso. Mas na minha visão, cara, quando eu olhei, o cara tirou 9, sei lá o quanto, e o Medina tirou 8.
porque 8 é uma nota boa, mas ele precisava de muito mais. E quando eu vi as pessoas comentando, eu falava, pô, pensava que era só eu que tava achando isso. E aí comecei a ver lá, e aí teve a Yasmin Brunet, né, que é a namorada dele, acho que é, que xingou, falou Ah, um monte de é. coisa, É, cobrou A todo briga mundo. dela, a briga dela foi sensacional. Ah, se eu só tivesse em Tóquio, não ia ser isso. Eu queria ver o que ela ia fazer, cara. Ela ia invadir lá, bater no que teve um juiz. problema antes, né? Porque o Medina queria levá-la, né? Queria levar ela. Ele tinha direito a levar uma pessoa. E ele já tinha dito que ia levar o técnico dele, que é um australiano. Aí depois ele quis mudar, quis levar ela. E eu acho que ele deveria poder mudar, ué. Ele leva quem ele quiser. Quem é que vai dizer quem é que ele pode levar? Mas o Comitê Olímpico falou que não, que ele já tinha falado que era australiano, que o australiano era técnico e que ela não era técnica dele, que ele não ia poder mudar. Aí ele já foi meio chateado com isso. E ela então ficou, porque ela não é namorada dele, ela é mulher dele, ela casou com ele, ela é Yasmin Brunet Medina. E mas olha, vamos, né? O espírito olímpico, gente, sabe? O importante é competir, tem que reconhecer a vitória do outro, não adianta ficar. Saber perder é uma coisa muito importante. Aceitar que o outro ganhou é muito importante. E essa gritaria toda aí foi muito. Tanto que o próprio Medina não fez gritaria, né? Os outros fizeram. Ele falou: ah, isso aí acontece, aconteceu comigo agora, já até aconteceu outras vezes também. Um abraço, tchau. É muita, isso já é uma polêmica que tem, assim, é recorrente, né? Já até dos maiores surfistas da história, né? Nesse negócio de nota, de ser subjetivo, né? De ser uma opinião. E é uma coisa que cada um tem a sua e já falam que tem várias injustiças, né? Na história do surf. É. É, futebol também, quando não tinha VAR, ficava todo mundo maluco. Até com o VAR tem briga, imagina. Então, Para você ver, né? não é fácil, não. E os juízes, eles têm lá o replay, eles certamente ficaram olhando as duas ondas, as duas manobras lá na cabine, olhando os replays. Tem o chefe dos juízes que fala: olha, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, que são 5 juízes, né? A gente estava conversando sobre isso aqui, são 5 juízes. Aí o surfista pega a onda, os 5 dão a nota. Mas, na verdade, você corta a maior nota e a menor nota. E só as outras 3 é que fazem a média, né? Você soma as 3, divide por 3, e aí você tem a média, né? A nota do surfista. Então, tudo isso para diminuir o efeito da subjetividade, né? Mas é muito difícil, porque. E mesmo para a gente que está vendo só pela televisão, é diferente também. Você está vendo ali na hora, né? Sentindo que é isso que você falou, Pedro, do como é que ele voltou, como é que ele segurou na borda, são elementos que constituem a nota, né? Mas tem também a distância que ele percorreu, a altura que ele voou, o tamanho do giro que ele deu, são vários elementos que compõem a nota. Então fica mais difícil ainda ter um consenso, né? Eu acho que o que ficou claro para todo mundo é que, como você falou, a diferença entre a nota do Medina e a do japonês foi excessivamente grande. Se fosse uma diferença menor, quer dizer, o Medina poderia ganhar uma nota alta e o japonês ganhar uma nota alta. Mas se a diferença fosse menor, o Medina teria ganhado aquela bateria e ido para a disputa do ouro com o Ítalo, que era o correto. E a Correto que eu digo assim, semifinal. Aham. né? Esperado, Correto. esperado. Correto pra gente. Esperado. E aí, na semifinal, né, a gente foi com gostinho de quero mais, né? Porque na final, o rival, né, do Ítalo foi muito mal, né? Ele ficou tentando pegar a onda toda hora e ele tirava 0,80, 1. Ele ficou meio nervoso e a gente ficou, pô, se fosse o Medina ali, seria uma competição. É difícil falar assim, né? Mas a verdade é que o Ítalo atropelou o japonês, que é esse mesmo japonês aí que ganhou do Medina, Kano Igarashi. O Ítalo atropelou, botou ele na combinação, né? A combinação no surf é quando o sujeito. Porque a cada bateria o que valem são as duas maiores notas, né? Então, quando o sujeito está em combinação, é que ele precisa de 2 notas para chegar perto do cara que está liderando, né? E o Ítalo botou o japonês em combinação e ganhou, assim, sem dúvida nenhuma.
Não teve nem polêmica, teve dúvida, não teve nada. Mesmo quebrando a prancha na primeira onda. Exatamente, com uma entrevista emocionante, né, após o jogo do Ítalo, até o repórter não conseguiu Chorou. falar direito ali na hora, que foi realmente, pô, incrível, né? Ele é um cara que vem lá de Bahia Formosa, né? E toda a história dele, né? E aí ele, pô, teve muito tempo, né, pra conseguir uma prancha de verdade, né? Então, ele conseguiu, cara, se revirando ali, ele vem de um lugar, né, que o surf é bem famoso, né, que é lá no Nordeste, que é onde tem as praias lindas, maravilhosas. E aí ele com todas as dificuldades conseguiu ser campeão olímpico, cara. E aí quando ele deu a entrevista, ele falou que queria que a avó dele visse, né? Ele falou que ia botar a medalha lá no quarto onde ela ficava. Então, pô, foi, cara, emocionante, assim. Quando eu escutei, eu falei, eu já tinha ficado feliz com esse ouro. Mas depois do que ele falou, eu fiquei feliz e emocionado. Todos nós ficamos, com toda a razão, né? É uma trajetória maravilhosa. Ele é o atual campeão mundial de surf, né? Ele não é só medalha de ouro, ele é o campeão mundial. E isso significou para ele cuidar de toda a família dele, da casa, né? Dar condição para os pais que os pais não tiveram, ajudar muito as crianças lá de Bahia Formosa também. Enfim, deu para ele uma vida, toda a dedicação que ele teve ao surf, né? Todo o talento que ele teve, fez ele criar para ele uma vida completamente diferente. Muito bacana. Então, não tem como não emocionar, né? A vitória, a derrota, o esporte, ele serve justamente para a gente ver que as emoções estão aí o tempo todo, né? Na derrota e na vitória. Claro. Então, cara, foi isso. Cara, eu gostei muito do papo que a gente teve. Muito obrigado pela presença. E, cara, é isso. Se você gostou, né? Pô, fala pras pessoas, né? Divulga isso. E siga a gente no Instagram, no YouTube e no resto que você achar a gente. É sempre @FuturaCast nas redes sociais. E é isso. Um abraço. Se vocês gostarem, Valeu, né? A gente pode fazer mais programa de Olimpíada. E é isso. Valeu, gente. Tchau. valeu, FuturaCast!